Nessa videoaula você vai aprender os 3 fundos imobiliários mais negociáveis na Bolsa de Valores. Você vai ter que entender que é muito importante você diversificar sua carteira. Você não pode colocar todo o seu dinheiro apenas em um fundo só. Sabemos muito da variação do mercado e a gente não pode conter somente de um tipo de um ativo determinado somente de um fundo. Então você vai conhecer os tipos de fundos imobiliários. Tipo de fundos: fundos de tijolos. São aqueles ligados a shoppings, galpões logísticos e lajes corporativas. São os verdadeiros inquilinos que pagam mensalmente o aluguel e você recebe um pouquinho daquele aluguel. Por isso que é interessante, quanto mais cotas você tiver, quando os fundos imobiliários que você tiver for dividir os dividendos, automaticamente quem tiver mais cotas recebe uma fatia maior. Então os fundos de tijolos, quando você ouvir, são aqueles fundos imobiliários que investem em shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas. Você já vai saber que o fundo de tijolo está ligado a isso. Os fundos de papéis investem em dívidas ativas, ligadas ao CRIs, LCI e entre outros. Aconselho você pesquisar um pouco mais sobre cada fundo. Aqui eu estou te dando apenas um norte. Quando você ouvir falar em fundos de tijolo, você já vai saber o que é. Fundo de papéis, você já vai saber a linguagem que está sendo utilizada, vai entender melhor do que se trata cada fundo imobiliário. Fundos de fundos, o próprio nome diz, são fundos imobiliários que investem em fundos. Uma determinada empresa pega uma gama de especialistas e esses especialistas estudam os melhores fundos. Aí eles podem investir em outros fundos imobiliários, fundos de papéis, fundos de tijolos. Vários especialistas se reúnem para poder colocar na sua carteira as melhores ações e fazer os melhores investimentos. Então, nessa aula você conheceu os 3 principais tipos de fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores.